Bom, agora nós vamos passar para o nosso bloco de perguntas e respostas. E para compor a nossa sala de debates, eu vou convidar agora o senhor Rafael Valente, o senhor Ricardo Teixeira, a senhora Tiziana Chicourel, o professor Eduardo Pedreira e o senhor André Fraga, o secretário de Cidade Sustentável. Por favor, a senhora Tatiana Dumê, da Universidade Federal da Bahia. Bom, obrigado a todos os palestrantes. Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas antes das perguntas eu queria dar a oportunidade de nosso secretário André falar e da professora também falar um pouco das percepções. Eu vou deixar você pensar um pouquinho e deixar a André falar primeiro. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer o convite da ADEME, a figura de Rafael, nosso parceiro Rafael, diretor de sustentabilidade da ADEME, e nós da Prefeitura, atualmente na Secretaria de Cidade Sustentável, temos empreendido uma série de parcerias para criar instrumentos que possibilitem a cidade um dia vir ser uma cidade sustentável, um grande desafio. Aqui alguns outros parceiros, Thales, Lourenço também, que são nossos parceiros nesse aspecto. Citado por Rafael, a Outorga Verde, o IPTU Verde, foram instrumentos que foram criados nessa gestão para que os empreendimentos, aí foi uma parceria muito bacana entre o setor privado e o poder público. E aí o que Rafael colocou, aquela coisa do monstro ali, a gente, de certa forma, vive no dia a dia. A gestão do prefeito Assemineto atualmente, ela chega com uma energia renovadora para transformar não só a gestão, mas a cidade, e lidar, e muitas vezes a gente acaba lidando com uma série de restrições, né, que foram pensadas em função de condutas, né, que no passado, não tão no passado, mas que atualmente a gente percebe estarem, né, hoje se desnudando aí na imprensa, enfim, as operações, as prisões, em uma semana 2, né, ex-governadores presos lá no Rio de Janeiro, e a gente lida com essa angústia no dia a dia de ter a energia renovadora ou criativa de pensar coisas a serem transformadoras para a cidade, ao mesmo tempo, né, parar ali em uma série de outras barreiras e questões que, de alguma forma, na minha opinião, tolhem aí a criatividade, mas que em alguns casos são necessárias, nós entendemos e efetivamente. E aí, ouvindo aqui as apresentações, a gente sempre começa a fazer o paralelo com o dia a dia, né, da gente, enfim, estar no poder público. Eu também, além de estar no poder público, faço parte de um partido político, e hoje nada mais execrado no país, enfim, nas rodas de conversa, que políticos e partidos. Eu nunca fui candidato, mas geralmente as pessoas identificam o político com quem foi candidato, quem tem mandato, e quem foi eleito. Mas, enfim, o partido nada mais é que um grupo de pessoas que deveria pensar um conjunto de pensamento, de uma ideologia muito próxima, todo mundo pensando parecido, e que tem um projeto de Estado, uma ideia de Estado, de cidade, enfim, país, de nação. E aí, enfim, um desses filósofos aí que hoje são muito populares na internet, que até ajudam muito a popularizar essa coisa da filosofia, Leandro Carnal, Cortella, etc. Não sei qual deles fala, tem um deles que fala que não existe um governo corrupto numa nação ética. Né? Carnal, o professor me ajudou. Não existe um governo. E aí eu queria ouvir um pouco isso, professor, depois se você pudesse também, né, falar um pouco sobre isso, porque, efetivamente, muitas vezes, quando eu não fui candidato, mas já participei de dezenas de campanhas, isso, obviamente, que o processo de campanha influencia automaticamente no processo de governo. E quando nós participamos de campanha, nós lidamos automaticamente com costumes que vieram se consolidando ao longo do tempo, costumes que, obviamente, levam a política por um caminho que não é o adequado, que não é o ético, né, que dissocia uma série daqueles valores ali.
Nessa eleição, por exemplo, o prefeito Assemineto tomou, né, uma decisão que já tinha sido tomada na outra, de não fazer, por exemplo, a famosa boca de urna, né, que é pagar pessoas para trabalhar no dia da eleição. Foi um Deus nos acuda com os candidatos a vereador. Meu Deus, como é que não vai ter, como é que não vai ter? Os candidatos menores, que às vezes não têm condições de executar a sua própria estratégia eleitoral, que dependem muitas vezes da candidatura do majoritária, se alvoroçaram, acharam um absurdo, inclusive acharam que aquilo era uma coisa antiética, por exemplo, né, aproveitando um pouco até a fala do delegado ali. Então, como lidar com essa diferença entre que todo mundo prega e fala que é um absurdo, né, enfim, os políticos brasileiros assim assado, e ao mesmo tempo, né, o costume arraigado do benefício, é o costume da troca do voto, enfim, não necessariamente por dinheiro, mas por uma ajuda, por um favor, né? E no caso, só também um questionamento para a equipe da Deloitte, eu tenho muitos amigos médicos, por exemplo. E é muito comum os médicos, os laboratórios, né, eles, enfim, darem de presente viagens, darem de presente congresso no exterior. A lei anticorrupção também hoje atua dentro desse segmento, porque quando você conversa com o médico e fala, isso não é tão legal, isso todo mundo faz, isso é uma coisa comum, eu estou só indo lá conhecer um novo remédio, né, é um congresso. E, geralmente o congresso é direcionado, obviamente, para apresentar um resultado de um novo medicamento que provavelmente depois ele passa a ser receitado. Então, eu já conversei bastante com alguns desses amigos médicos nesse sentido, assim, percebendo essa diferença do que se deve, do que se pode, do que é bacana, do que é certo, do que é errado. Isso, na minha opinião, uma parte, obviamente, né, da medicina ou dos médicos acha isso comum, né? Eu diria, essa frase, não existe um governo ético ou uma sociedade que tenha um governo ético, se a sociedade não for ética, ou seu contrário. Claro, Leandro Carnal, Clóvis, o Cortella são mestres para mim, em que pese que às vezes eu discordo uma coisa aqui com todo receio, porque se discordar de mestre é sempre uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas, claro, a frase, ela para mim é perfeita, ela explica muito do que a gente vive, sem dúvida alguma. Porém, eu te diria o seguinte, tem um grupo da sociedade que faz a sua escolha de voto por uma lógica que, do ponto de vista ético, evidentemente eu condeno. Mas, por exemplo, quando eu não tenho onde morar, por exemplo, a minha casa precisa de reparos significativos para enfrentar a próxima temporada de chuva, e chega um vereador batendo a minha porta, me oferecendo esse tipo de benefício, em que pese o fato de que isso, para mim, é uma coisa antiética, eu estou exigindo deste cidadão especificamente um grau de raciocínio e de recursos para dizer não, que talvez ele não tenha, o que, de novo, não justifica a opção dele. Agora, eu te citei esse extrato da população para mostrar como a frase do Karnal está correta. Tem um extrato acima, que são players muito mais poderosos, que têm todo o recurso e votam porque se sentem, influenciam o jogo, têm recursos e têm poderes para fazer isso. Se você pegar as duas pontas, você vai ver que as mesmas razões que levaram ao comportamento ético estão ali. O que mudou nada mais é do que a quantidade de recursos e a posição que tais pessoas ocupam neste grande jogo que a gente chama sociedade. Sem dúvida alguma, de fato e de verdade, a frase está correta. Uma coisa só para dar espaço aqui para os meus colegas, à luz do que você falava da questão política, partidária e tal, e essas coisas todas. Eu queria te pedir permissão a vocês todos, assim, eu queria ser idealista. Eu acho que só o martírio pode nos salvar em determinados sistemas. Aqui me explico.
Eu tinha curiosidade de encontrar um político, estruturas partidárias. Como a gente encontra negócios hoje, eu acho que o pessoal da Deloitte vê isso, de alguém que diz, eu assumo o martírio de não crescer, mas eu não vendo a minha alma para as forças obscuras. E eu entendo que eu nunca serei uma grande corporação, porque grande corporação é ter que pagar propina ao agente público. Não. Eu vou ser aqui, naquele tamanho especificamente. E eu te digo, hoje, não vou citar por questões, tem um cara nessa estrutura que eu admiro, eu tenho acompanhado a trajetória política dele desde que ele se candidatou para o nível mais básico da nossa estrutura. Esse cara não tem a cobertura que a gente precisava dar à mídia, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, hoje, políticos e pessoas que querem se tornar representantes públicos, que assumirem essa postura, conseguirem provar de maneira coerente e conseguirem comunicar isso, eu acho que é um processo, é um ingrediente de combustão eleitoral quase imbatível hoje. Só os mártires podem nos salvar em estruturas tão corruptas. Bom, respondendo à pergunta, todos os laboratórios, os grandes laboratórios são empresas internacionais. Né? Então, como empresas internacionais, elas estão sujeitas à lei de corrupção, por exemplo, americana. Então, eu conheço, por exemplo, distribuidoras de medicamentos, né, que na verdade são representantes desses laboratórios, e com o advento da lei de corrupção brasileira e com, digamos, um fechamento desse cerco da lei americana, eles começaram a participar de programas de compliance por treinamento e com a seguinte instrução: se vocês forem pegos dando algum tipo de vantagem devida para algum médico, né, em contrapartida para que ele receite, né, ou direcione algum tipo de medicamento, vocês serão descredenciados enquanto distribuidores. Isso é uma verdade. Então, vários distribuidores de medicamentos menores fecharam ou venderam o negócio para distribuidores maiores. Né? Então, o que a gente sabe aqui no passado, por exemplo, falando de OPME, né, que é órtese, prótese e materiais especiais, você ia fazer uma cirurgia, para usar determinada prótese, que custava R$18 mil, R$25 mil, o dinheiro tinha que ter acreditado na conta do médico antes da cirurgia, para que ele usasse a prótese. Senão, ele não usaria a prótese, usaria de uma outra marca, caso essa outra marca depositasse. Então, efetivamente, existia uma máfia ligada à corrupção. Então, é ilegal, obviamente. Se você parar para pensar de uma forma fria, qual o interesse do laboratório pegar o médico, a esposa do médico, os filhos do médico, colocarem eles num cruzeiro, mandarem eles por 30 dias para a viagem, porque ele vai para a Europa fazer um curso, não vai de avião, vai de cruzeiro, vai de primeira classe, pagar a hospedagem, né, pagar o transporte aéreo, pagar a subsistência dele lá durante o concurso, deixar ele do curso, deixar ele 10 dias de férias após esse congresso e trazer a família inteira de volta. Baseado em que eles ofereceram isso? Baseado numa reciprocidade que ele espera. Né? Então, isso é ilegal. Então, a minha resposta é ilegal sim, diminuiu bastante, não vou dizer a você que não existe, mas que os laboratórios internacionais eles fecharam isso com programas de compliance, fecharam. E um caso recente que você pode ver, por exemplo, tem dois casos, tem o da FIFA e da Embraer. Né? Então, a Embraer ela foi punida agora porque ela, né, teve uma situação de oferecimento de vantagem devida na República Dominicana para vender uma série de aviões tucanos, né, e isso foi descoberto. E a FIFA é a mesma coisa, e os empresários, digamos, os cartolas lá da FIFA eles foram presos na Suíça. Por que isso? Porque foi utilizado um banco americano para transacionar o dinheiro. Então, você vê a abrangência e a extensão da lei americana. Se você está em um determinado país fora dos Estados Unidos, e a outra ponta está num país que também não é nos Estados Unidos, mas se o dinheiro transacionou por território americano ou por um banco americano, quem foi prender essa turma na Suíça foi o FBI, que é a Polícia Federal Americana, justamente por esse caso. Então, o cerco está fechado. Tudo isso efetivamente é antiético, né? E a gente espera efetivamente que com todos esses movimentos a situação diminua. Eu acho que a gente está vendo isso no Brasil hoje em dia. Bom, dar a oportunidade da professora Tatiana falar um pouco da visão da academia e o que a academia está pensando sobre isso. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a Rafael, não só o convite para vir ao fórum, mas para estar aqui nesse momento, dividindo essa mesa redonda, né? Parabenizar os palestrantes, né? Muito boa as palestras. E
Eu acho que esse assunto, a ética, é um assunto que, quando você pergunta para uma pessoa, o que é ética? Você sabe o que é ética? Sei, defina. É difícil, né? Difícil a gente definir, porque é algo que, como foi colocado aqui, não é simples, não é lógico. Então, existe uma série de nuances aí que muitas vezes vai depender de cultura, vai depender de uma série de questões. Esse tema da ética é algo que a gente vai estar trazendo para a universidade, inclusive até tinha comentado com o Rafael, coincidência, a gente está junto com a ABENC, né, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, fazendo um evento sobre ética na Escola Politécnica, para começar a falar sobre isso com os alunos. A gente tem que falar desde cedo, acho que é desde a família, não adianta você, depois que já está formado, vai começar a se preocupar com isso. Tem que ser de mais cedo para que isso seja mais efetivo. Então, é um tema que, para a gente, é muito caro, né? Não só caro porque é custoso lá na frente, mas caro porque é querido, que a gente tem que lidar. E a gente está... A Lei das Diretrizes Básicas da Engenharia, 2002, ele já fala, quando foi colocada essa nova mudança nas nossas diretrizes, ela já fala que ética, que a parte de humanidades tem que estar nos nossos currículos. Então, a gente está até atrasado para estar colocando isso nos 11 cursos lá da Escola Politécnica. Mas isso é algo que a gente vem trabalhando para que a gente possa fazer reforma e que isso entre como uma disciplina mesmo, não algo que fique assim de passagem em outras matérias. Então, é um assunto que a gente realmente vê que é fundamental. E aí eu queria fazer 2 perguntas, uma para Ricardo e Tiziana e outra para Eduardo. Primeiro para Ricardo e Tiziana. Eu acho que quando a gente está num ambiente que é ético, né, ele favorece. Então, mesmo que você não seja uma pessoa assim tão certa, mas se você está num ambiente onde todo mundo trabalha corretamente, você acaba ficando até constrangido de não agir dessa forma, né? Então, se você tem uma empresa que funciona bem, que tem um código de ética onde as coisas realmente acontecem, você até fica constrangido se você não funciona dessa maneira. Você acha que isso, a pessoa... não sei se vocês podem nem responder isso, né? Talvez seja mais uma curiosidade. Mas você acha que a pessoa pode aprender e levar aquilo para si, ou ela vai ficar só dormente enquanto estiver por ali, e lá na frente, se tiver uma oportunidade depois, pode voltar a ter um comportamento não muito adequado? Essa é uma pergunta para vocês. E para o Eduardo, você falou que você é um idealista, né? Eu também sou bem idealista, eu acredito que as coisas funcionam com a ética mesmo. E... por mais clichê que seja, eu acho que a gente só consegue ter um país ético mesmo se vier da educação de base. Né? Se não vier lá de baixo, a gente vai ter muita dificuldade. E hoje o que a gente vê, até a gente vê na sala de aula, muitas vezes eu já dei a disciplina Introdução à Engenharia Civil, onde a gente fala um pouco sobre ética, e quando você pergunta algumas coisas para as pessoas, aquilo para eles não é errado. Então, a lógica é um pouco diferente, os valores são diferentes. Tem como mudar isso ao longo do caminho? Você acha que dá para mudar? Ou se a gente não começar 100% de baixo, a gente vai ficar sempre com um país um pouco capenga nesse aspecto? Bom, até pegando um pouco do que o professor falou, eu acho que nós somos fruto do meio que vivemos. Né? E o primeiro, falando de meio que vivemos, no início é família. Né? Então, toda a base de uma pessoa ela é construída desde o início, com base nos valores da família, daquilo que é ensinado como certo e errado. Então, isso é a primeira, digamos assim, formação da pessoa, do caráter, né? Eu acho que ali a família. E depois o ambiente profissional. Então, o que é que eu entendo? Se você teve uma base sólida, né, de valores éticos, e você começa a trabalhar e entra numa empresa que efetivamente tem uma postura totalmente antiética, né, o que se espera é que, se você vê que aquilo é endêmico na empresa, a melhor coisa que você faz é mudar de emprego. Você não vai mudar a empresa inteira. Né? Você pode até tentar influenciar até algumas pessoas que você gosta de dizer, acho que isso aqui não é um lugar para a gente, porque a gente não vai efetivamente consertar algo que, né, é secular e que está errado. Então, os valores, né, familiares aí estão se sobrepondo às questões profissionais. Eu, no meu caso, eu comecei numa empresa que antes da Deloitte era Arthur Andersen, que era uma empresa extremamente ética, né? E ela desapareceu por uma falta de ética, olha que dilema, né? Mas a Arthur Andersen, em 2002, houve um escândalo nos Estados Unidos, todos aqueles escândalos contábeis, porque um sócio da Arthur Andersen, ela tinha 85 mil funcionários, faturava 30 bilhões de dólares, estava presente em 170 países, e um sócio
resolveu ser antiético. E em 6 meses ele destruiu a empresa inteira, né? Com obstrução de justiça, ele foi preso nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele perdeu ali o referencial dele no seguinte sentido: ele era um sócio de auditoria, precisava manter a sua independência na hora de opinar sobre um balanço, só que ele era, digamos, o líder daquele cliente que chamava Enron, né? Que é um cliente bastante famoso e corrupto nos Estados Unidos. Então, ele começou a vender consultoria junto com a auditoria, e ele, para você ter ideia, um ano antes de haver o escândalo, ele foi o sócio mais festejado da Arthur Andersen no mundo. Ele conseguia faturar $1 milhão por semana nesse cliente, vendendo de tudo. Em algum momento, para manter essa conta, né, o acionista do cliente pediu para ele flexibilizar o rigorosismo dele na hora de assinar o balanço. E ao flexibilizar, ele assinou um balanço fraudulento. Em questão de 6 meses, houve um escândalo global e a empresa desapareceu, né? Então você vê aqui dilema. Mas se você perguntar a todos os profissionais que trabalharam na Arthur Andersen na época, todos eles têm um viés ético extremamente forte, que era a cultura organizacional. Então, né, no nosso caso, você tem uma base familiar muito forte, uma cultura profissional que pega você novinho e fortalece essa questão de ética. Então, você está preparado para essa situação. Eu acho difícil, se você veio, por exemplo, com a formação completamente torta familiar, você aprender a ser ético no ambiente profissional. Eu, assim, não tenho essa experiência, tenho experiência inversa. Então, essa seria a minha resposta para essa situação. Eu identifico sempre 3 grandes gatilhos que possam explicar a mudança, para mim, de indivíduos, de grupos menores e de toda uma sociedade. Eu vou descrevê-los de maneira muito breve, mas já aviso que eu tenho preferência pelo primeiro. Mas, se por um lado sou idealista, também ensino numa escola de negócios, onde sou forçado a pensar o tempo todo de maneira prática. O primeiro gatilho é a consciência. E consciência você não faz senão dentro do processo de educação. Você muda porque você tem consciência. E a educação ela é absolutamente fundamental nesse processo. E aí, entendo a educação no seu aspecto formal, esse da escola, que também cada vez mais precisa passar por revoluções metodológicas de comunicação, de tentar trazer esse assunto de maneira interativa, nova. Assim, na instituição que eu ensino mesmo, a gente está sendo forçado a lidar com novos cérebros num mundo que é digital, ou seja, não se aprende mais como se aprendia anteriormente. Então, modelo de aula, de sala de aula, de comunicação, a educação é fundamental nesse primeiro gatilho, consciência. Mas tem um segundo gatilho, que a consciência sozinha não vai, que é a pressão. Por isso que eu achei muito interessante que o pessoal da Deloitte colocou aqui, porque se a gente observa na fala aqui colocada, em que pese o elemento da consciência muito presente, mas o Ricardo o tempo todo estava mostrando o incrível risco, o passivo que é você ter que lidar com um comportamento não ético, não legal. E aí, a pressão, a tipificação dos comportamentos como crime, a legislação sofisticada, os instrumentos de auditoria, de controle e, sobretudo, de punição. Porque aí vai o seguinte, quando a consciência não dá, a pressão chega. E você tem um terceiro, esse mais perigoso, que precisa um pouco mais de, digamos, sofisticação para entender e vivenciá-lo, que é interesse. O que eu chamo de interesse? É quando, efetivamente, eu começo a ser recompensado pelo comportamento ético. Talvez uma coisa muito simples. Hoje está estabelecido em São Paulo a chamada nota paulista. Qualquer lugar, você toma um café, você quer o CPF. O que é isso? É o Estado dizendo o seguinte: fiscaliza o prestador de serviço que eu te dou desconto no IPTU. A pergunta é, do ponto de vista ideal da consciência, eu deveria pedir nota fiscal? Sim, o é. Mas eu tenho uma recompensa pelo ser ético. Veja que eu alertei que esse terceiro talvez seja um pouco mais perigoso, porque interesse para a gente está sempre relacionado a uma coisa escusa, e nem sempre os interesses são necessariamente escusos. Mas quando você tem a consciência, a pressão e interesses de benefícios que advenham do comportamento virtuoso e ético, eu acho que a gente, de alguma maneira, muda o país. Por outras palavras, eu acredito demais que a educação ela tem um poder, mas ela sozinha ela não resolve. Ela sozinha ela não resolve.
A gente precisa de outros elementos que levem a isso. Bom, complementando o que o Ricardo Teixeira colocou, né, sobre a origem dessa ética, né, vindo da família e sendo muito difícil mudar esse ponto de vista, mudar essa visão de ética por parte da empresa, né, a pessoa mudar, eu acho que tem que estratificar isso melhor. Existe hoje os millennials, né, as pessoas mais jovens, a geração X, Y, e que estão, de certa forma, sendo formadas. O meu berço profissional, o meu berço de ética também foi a Deloitte. Né? E eu formei os meus valores lá também. E questiono os meus familiares e as pessoas, amigos, quando eu percebo que existem valores divergentes àquilo que eu aprendi. Esse processo de aprendizagem, de capacitação que existe hoje nessas organizações, principalmente com a intensificação do compliance, com a intensificação desse assunto de ética, está formando também nas empresas as pessoas para levar esses valores para a família. Eu acho que já existe esse movimento. Acho muito mais difícil para as pessoas que já estão em outra etapa de vida, mas aquelas que estão iniciando uma carreira, sim, podem ser conscientizadas através da empresa. Só para complementar, depois de todo esse escândalo da Petrobras, clientes meus que fornecem para a Petrobras, numa reunião comigo, falaram: eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. A turma da Petrobras continua pedindo propina. Depois de tudo, o diretor preso e tal, ainda somos abordados com solicitação de propina depois de todo esse escândalo. Você acredita? Eu falei, eu não acredito. Quer dizer, nem digamos, o clima de medo, de fiscalização, né, de punição, fizeram com que alguns ficassem inibidos em relação a esse aspecto. Então, é de se lamentar. É de se lamentar. Bom, eu tenho algumas perguntas, já chegaram 2 perguntas aqui da plateia, e eu vou começar por elas. A primeira é de uma advogada, para o professor Eduardo. Boa tarde. Qual a dica de comportamento para não sofrer bullying por ter postura ética no ambiente de negócios contaminado pela busca de vantagens e pela busca de enriquecimento num curto lapso temporal, no ambiente sem compliance? Muito obrigada, Marcela Queiroz, advogada. Parabéns pela incrível palestra. Uma dica prática para não sofrer bullying. Você sofre bullying, professor? Se alguém me chamar de careca, eu vou ter que admitir que esse é um fato. Não, brincadeiras à parte. Talvez essa dica prática, como não poderia deixar de ser diferente, ela está muito cheia de uma experiência que eu tenho vivido nos últimos anos, que tem a ver, por estar ensinando isso, por estar vivenciando tudo isso que a gente está falando de ética, de perceber o seguinte: qual é a variável que eu controlo? A ideia que eu quero dizer objetivamente é o seguinte: é muito difícil eu me colocar numa posição onde eu sofra bullying. Porque supondo que, bom, eu sou tricolor das Laranjeiras, sou fluminense. Se alguém chegar para mim e disser todo fluminense é um perdedor, para ficar numa expressão elegante, que impacto isso vai ter na minha vida? Que valor eu dou àquela opinião? Eu fico imaginando que, na prática, se eu estou vivenciando uma situação profissional, e eu digo, não vou assinar, não vou fazer, não vou agir assim, e eu tenho uma retaliação que eu possa chamar bullying, se ela me for séria demais e eu tiver canais que possam me auxiliar, eu vou olhar, eu vou processar, eu vou lutar contra isso. Mas eu tenho dificuldade de dizer, tá bom, eu sou fluminense, sou perdedor, e daí? Qual é a qualidade da sua opinião, do seu olhar sobre o que eu estou fazendo? Não entendo como é que eu possa, talvez para dar contornos bem mais práticos, imagine que eu recebesse uma proposta para pagar propina, talvez de uma grande empresa, e eu dissesse, cara, não faço isso, não vou fazer. E a pessoa dissesse assim, olha, você não faz isso porque você é um otário. Seria isso um bullying? Essa opinião, ela me ofende? Essa opinião, ela me afeta?
não. Agora, se o que eu estou sofrendo, eu não sei se é o caso, se configura, e isso está configurado em compliance, na legislação, em assédio moral, isso hoje está tipificado e eu tenho como, do ponto de vista legal, buscar isso. Assim, do ponto de vista emocional, o bullying é sempre alguma coisa que você traz para dentro de você, valorizando demais a opinião negativa do que o outro está dizendo. Isso é fácil de resolver. É simplesmente não dar dentro de você a importância que aquela opinião tem a seu respeito. Nos outros âmbitos, veja se isso incorre, e dado que a companheira aí de conversa é advogada, ela melhor do que eu saberia dizer se aquilo caracteriza alguma coisa que infringe algum direito legal que eu possa recorrer. Praticamente filtre e não deixe entrar opiniões dentro de você que não vale a pena. Notadamente, se você tem uma autoimagem saudável, a melhor maneira é você acordar de manhã, olhar, saber quem você é e ir em frente. Quem faz isso, do ponto de vista psicológico, bullying não sofre. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou fazer as perguntas para o Eduardo e para a Deloitte, representada por Ricardo Ticiani. E começando para o Eduardo, eu fui seu aluno, né? E então eu sei de algumas coisas que você não teve tempo de falar aqui e vou te dar a oportunidade de falar alguma coisa sobre isso. E eu queria entender e que você falasse um pouco sobre o que diferencia uma pessoa ética de uma pessoa não ética, tendo as pessoas éticas como uma base de uma gestão sustentável. E eu me lembro que você falava sobre o 95,5%, ficou marcado na minha cabeça. Bom, esse seria uma pergunta. A outra seria da relação da ética com a lei. Eu sei que você traz os valores universais da justiça, mas não necessariamente a justiça é a lei. E qual a relação disso da ética com a lei? Sempre o legal é ético? Alguma coisa relacionada a isso? Aí eu faria uma pergunta para vocês dois, que vocês vão lembrando aí de tudo, sobre a produtividade. Como a falta de ética afeta a competitividade das empresas brasileiras e baianas, dependendo do ambiente que seja mais antiético. E vocês, como consultores e auditores, se vocês podem perceber isso. Empresas que tinham um problema de compliance, facilidades para conseguir determinados contratos. E quando você elimina essas facilidades, como elas são fracas do ponto de vista competitivo. Essa seria a pergunta em comum, porque você citou o caso da Siemens. E sobre perguntas para a Deloitte, sempre quando a Deloitte traz algumas apresentações, a gente sempre vê muito referências em grandes empresas, a aplicação do compliance em grandes empresas. Como é que começa uma aplicação de compliance em pequenas e médias empresas? E se existe alguma peculiaridade da aplicação do compliance em empresas familiares? Então, foi um bombardeio aí. Ricardo, você não... Como eu comentei, né? Na verdade, se você for numa empresa de grande porte, ela tem todas as instâncias de governança e compliance, né? Isso custa caro, efetivamente. Então, o que as empresas buscam é otimizar. Então, muitas vezes você tem, assim, no máximo 2 áreas. Você tem uma área de controles internos e compliance e você tem uma outra área de auditoria interna. Até porque existe um conflito, né? Então, eu não posso, tipo assim, aprimorar os controles e depois auditar esses mesmos controles, senão eu teria um conflito de interesses. Então, ter pelo menos 2 áreas é fundamental, né? As grandes empresas têm 4 áreas. Ainda tem a gestão de riscos. Então, geralmente, você pode ter compliance, controle interno e riscos numa área e auditoria interna em outra área. Dá para fazer, eu acho que para empresa de menor porte seria isso. E, obviamente, a estrutura não é robusta. Você pode ter 1 ou 2 profissionais numa área, 1 ou 2 profissionais em outra área. E, como eu falei na palestra, essas áreas elas se pagam, né? Em relação à competitividade que você falou, na verdade é o seguinte, as empresas que estão se valendo de posturas antiéticas para ganhar negócios, as que estão erradas não é as que não têm essa postura, são as que têm essa postura antiética. E isso tem um prazo de validade. Em algum momento, o presidente, o acionista, ele vai ser preso, o nome da empresa vai estar no jornal, a Polícia Federal vai estar na cabeceira dele às 6 horas da manhã, né? A mulher dele vai estar em Curitiba respondendo ao inquérito, pode ser denunciada, pode ser presa. Então, dizer que vantagem competitiva, perder vantagem competitiva é agir dentro da lei, é o contrário, né? Então, eu diria a vocês o seguinte, é uma coisa temporal essa questão de tirar vantagem através de propina, né? Só para explicar um pouquinho, para não parecer... na verdade, não estou dizendo que
o ato antiético é uma vantagem competitiva. Eu estou dizendo, as empresas que sempre usaram dessa antiética, como elas ficam fracas do ponto de vista competitivo. Porque ela tem que se especializar na corrupção. Ela se especializa em propinar e não no negócio dela. Isso, então, algumas dessas empresas são famosas por ter péssimos controles de custo, tem péssimas performances ou qualidades. Então, entendi. Com certeza. Se isso, a partir do momento que isso for detectado, elas se desmoronam rapidamente, né? Você falando até, por exemplo, posturas éticas. Então, que vou assim bem no trivial, tá? Coisa bem simples, assim, do dia a dia, até da pessoa física. Comprar DVD pirata. O que você acha? Eu conheço pessoas, né, e eu sou uma delas, que aí é questão de doutrinar mesmo. Eu não compro hipótese nenhuma. Se eu ver minha filha comprando, né, eu chamo a atenção. Mas tem várias pessoas que acham normal comprar DVD pirata. Qual o problema? Hoje o mercado é esse, você encontra em cada esquina DVD pirata. Você vai no restaurante, você consome 10 itens, vem 8 na conta. Ah, vou pagar, né? Mais barato. Errado. Né? Então, essas coisas pequenininhas, né, fazem parte de uma postura antiética, de falta de integridade. Né? Então, na nossa empresa, por exemplo, a nossa diretriz é o seguinte, a tolerância é zero. Quem desvia R$10, desvia 10 milhões de reais. É igualzinho. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve se seguir. Ah, mas será que não é radical demais? É o seguinte, é tão grave uma situação de não compliance hoje, em risco de imagem, de multa, né, de prejudicar a operação e por aí vai, que não compensa você correr esse risco. Né? Então, são duas coisas que o professor comentou aqui. Você tem efetivamente essa fiscalização fortíssima em cima. Muitas vezes eu já ouvi falar, os Estados Unidos não é certinho porque o povo de lá é correto, não. Porque lá a lei funciona. Lá o milionário vai para a cadeia, o artista vai para a cadeia, o CEO da empresa gigantesca vai para a cadeia. É por isso que eles andam na linha. Se você for pego bebendo, você fica 5 anos preso. Né? Então, por isso que tudo lá funciona. Não é porque eles são diferentes, seres humanos diferentes. E eu acho que é muito por aí. Então, a questão de você efetivamente ter uma orientação 100% íntegra, da coisa mais básica que seja, eu acho que você vai ser recompensado. Você pode ser até chamado de otário, como você falou, vai um otário, um bobão. Né? Eu fiz um trabalho, para você ter ideia, no Maranhão, né? Uma época, quando a empresa de energia foi privatizada, e era comentário na cidade o seguinte, quem paga a conta de luz no Maranhão é otário, porque todo mundo, assim, 60% da cidade tinha gato, e não tinha fiscalização, porque era uma empresa pública. A empresa foi privatizada, essa turma entrou com a tropa de choque, prendeu um monte de gente, cortou um monte de gato, aplicou um monte de multa e mudou essa cultura. Ou seja, em algum momento, né, esse estado de coisas vai mudar. Eu acho que o Brasil está evoluindo para isso e é uma questão só da gente aguardar. Então, o foco é esse. As empresas que vivem disso, as empresas no passado que sonegavam imposto, estão aonde hoje? Né? Ou quebraram ou estão pagando seus impostos. Porque veio o quê? Veio uma coisa chamada SPED, que cruza tudo quanto é base de informação. Né? O sistema tributário brasileiro, apesar de ser péssimo em termos de quantidade de leis e de burocracia, na parte de fiscalização e cruzamento de dados, ele é um dos melhores do mundo. Né? Então, quem pagava imposto era vantagem competitiva no passado. Eu não pago imposto, meu custo é mais baixo, eu consigo sobreviver. Essas empresas hoje elas não existem mais ou elas estão pagando imposto. Então, toda essa situação, em algum momento, ela vai mudar para o correto, porque é uma onda evolutiva que ela não vai retroagir mais. Você citou produtividade. Uma bem objetiva. Operando o canal de denúncias, eu passei o dado de 60% das denúncias são comportamentais. E eu participo muito de reuniões de comitê de ética, né, onde nós tratamos a causa raiz, obviamente. Né, se existe um volume muito alto de assédio moral ou discriminação, enfim. Isso tem um impacto muito grande em produtividade mesmo, e isso é discutido amplamente nesses comitês de ética. Nossa, como eu perco tempo no meu dia a dia lidando com situações de assédio moral, que na verdade não são assédio. Uma empresa que tem um viés americano, que é extremamente objetivo, duro, direto na forma de tratar, hoje é assédio moral você tratar de forma tão seca o profissional. E existe esse debate, quando eu participo dessas reuniões de comitê de ética, de que, poxa, eu perco tempo, produtividade, discutindo assuntos que de fato tem um link, né, com ética, enfim. Então tem impacto em produtividade sim também.
Eu sempre fico com muito receio de abordar essa questão que você me coloca aqui, por conta de que, ou de não confiar na minha capacidade de explicar o que eu quero dizer, ou de, enfim, da comunicação não sair do jeito que eu pretendia mesmo. Eu falo desse assunto, eu convivo com isso, eu ensino sobre isso, e eu fui percebendo na sala de aula, ao longo do tempo, um nível de desconforto e de angústia das pessoas, inclusive projetando negativamente algumas coisas sobre mim, tipo, pô, quem é esse cara, porque ele está falando, porque falar desse assunto incomoda, dado que ele coloca a gente num espelho, e a gente vai fazendo reflexões do nosso dia a dia. Na sala de aula, obviamente, eu tenho mais tempo, eu passo uma pequena pesquisazinha para a gente, de uma pesquisa feita por um sociólogo lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado num belíssimo livro, falando de como pensa o brasileiro e como a gente faz uma confusão entre favor, jeitinho e corrupção. Nós somos tão relacionais que até o ato de corrupção a gente deu um nome emocional que se chama jeitinho, que nada mais é do que um eufemismo para corrupção mesmo. Mas quando a gente olha esses valores que aqui foram listados e outros, e a gente olha e diz assim, quem aqui nesta sala pode dizer que durante toda a sua vida, ou daqui para frente, agirá 100% das vezes de acordo com esses valores? Preste atenção, e aqui é uma diferença entre uma norma tipificada do tipo, aí está claro, se eu tenho uma norma que me diz, cara, você não subtraia 1 centavo, isso é verificável, e eu garanto a você que durante a minha vida toda, até onde eu tiver controle do meu processo decisório, eu não vou subtrair 1 centavo da empresa, ponto. Diferente de você me perguntar o seguinte, daqueles valores listados ali, será que você não vai ter nenhum comportamento em nenhum momento da sua vida que você vá transgredir aqueles valores? A resposta lógica, fria, inevitável é, em algum momento eu quebrei esses valores ou vou quebrá-los. Quando eu cheguei a essa constatação, eu falei, não vou dizer isto, porque isso pode abrir precedente para que a plateia, seja ela qual for, pegue o que eu estou dizendo para justificar um raciocínio horrível no Brasil hoje, que é não considerar o fato de que o nosso problema de corrupção ele advém das pequenas transgressões. Eu sou tolerante com elas. E aí ele falou, o professor de ética está falando isso, então ele está abrindo um espaço para o meu comportamento. Está vendo aí? Então, o que eu fiz? Eu fui além. Eu enfrentei essa questão, abri esse espaço e aí normatizei. Eu explico. Eu defendo de que uma pessoa ética, por favor, esse é um número absolutamente aleatório, questione, isso aqui não tem nada de empírico testado. Eu defendo que uma pessoa ética, conquanto ela transgrida os valores, presta atenção, não estou falando da normatização, a normatização está fácil, sob algum aspecto. Está normatizado, transgrediu, acabou, não tem discussão. É possível que ela transgrida ali, vou chutar, é um número, tá? Entre 3% e 5% de situações. Você está dizendo, então quer dizer que uma pessoa que transgride 3%, lembrem, esse é um número absolutamente aleatório. É uma tentativa de metrificar algo que eu não sei se é metrificável. 3% das vezes, numa determinada situação, então você continua sendo uma pessoa ética? Sim. Porque se alguém aqui nunca... Se o critério para definir se sou uma pessoa ética é nunca ter quebrado aqueles valores, então não tem ninguém ético aqui, porque em algum momento a gente o fez. E eu tenho uma notícia. A gente o fará. A questão é recorrência, quantidade, e aí, de novo, eu temo de que eu não esteja sendo claro, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Em que circunstâncias uma pessoa ética transgride esses valores? Via de regra, lembrem, nada do que eu vou dizer aqui justifica o comportamento não ético. Continua sendo não ético. Situações limite é uma situação. Não justifica em nenhum momento situação limite. Segundo, quando uma pessoa ética transgride, ela não celebra isso, não senta com as pessoas do seu lado e diz, tomei um chopp e eu sou o cara porque transgredi. Há um real choro, há uma real angústia. Não preciso contar, uma vez que eu transgredi eticamente e meus filhos ainda pequenos viram e eu chorei diante deles porque
Porque, como muito bem foi colocado aqui, é o seguinte, a família. Se eu e você quisermos colocar um ser humano no mundo, juntou óvulo e espermatozoide, tem um ser biológico. Se eu quiser formar um cidadão, o negócio começa a complicar um pouco mais. Se eu quiser formar uma pessoa da qual eu me orgulho, para além do sucesso ou do fracasso profissional dela, começa a complicar muito mais ainda. Uma pessoa para a qual eu olho e digo, cara, olha, que maravilha que você tem crescido, mas essa não é a variável da nossa relação. Na hora que você entra numa relação dessa medida, o nível de coerência, de transparência, de autenticidade tem que ser forte. E quando eu transgredi, o meu filho falou, por que você fez isso? E a minha resposta não foi o sistema, o governo, a vida, a educação. Não. Eu olhei para ele e falei assim, porque eu não tive coragem de assumir as consequências que adviriam desse ato. E a minha pergunta é, quando eu lembro desta transgressão ética e que... bom, façam com a informação que quiser. Eu dei R$50 a um guarda, numa situação limite, onde eu estava numa situação onde a minha família estava em risco. Nada disso justifica aquilo, nada. E eu disse para o meu filho, e ainda expliquei para ele, o que eu deveria ter feito era ter olhado para aquele oficial e ter olhado para ele e dizer assim, eu não só exijo que o senhor reboque meu carro, como eu exijo, eu vou lhe dizer mais. Se o senhor não cumprir a lei, eu vou lhe denunciar por não cumprir a lei. A nossa cultura emocional diz, não seja duro demais com você. Mas eu não acredito em transformação ética se a gente não tiver esse nível de rigor. Não acredito. Porém, eu também admito, porque senão eu perco a capacidade de dialogar com pessoas no dia a dia. Eu, porém, admito de que existe aí uma fresta perigosa. E veja como o que eu digo é tão perigoso. Depois que eu falei, eu falo na sala de aula de 5%. Um aluno levantou a mão, tranquilo, olhou para mim e falou assim, porra, professor, então quer dizer que eu tenho 5% para manobrar? Olha o perigo desse troço. Eu falei, não, cara, não. Você não tem um depósito existencial na sua conta, onde você acorda e diz, hoje eu tenho 5% para gastar de ética, eu não usei 5%, ele é acumulativo para o dia seguinte, mas a questão é que, por que eu toco nesse ponto? Cara, esse é um negócio tão sério. Ricardo, você falava da Aaron. Eu vi o diretor de Harvard dizer que os protagonistas dos últimos escândalos financeiros, porque ali antes da aprovação da SOX foi um momento muito complicado, notadamente para um país que tem o maior mercado de capitais do mundo e bolsas e empresas que negociam ações em bolsa dependem como mais do que qualquer outra de reputação, porque qualquer fato relevante afeta o preço do papel lá direto, antes da aprovação da SOX. Se você for observar a trajetória do envolvido por parte da Aaron, um cara que veio de berço religioso, com a ética protestante de fundo fortíssima. Como explicar esse troço? Não há tempo, aí em sala de aula eu mostro que gatilhos psicológicos existem na transgressão ética. Foco excessivo no prazer, acima de coisa. Vaidades de ordem pessoal. Às vezes a transgressão ética se explica porque eu tenho uma carência de que meu pai ou que minha mãe me admire, e nada disso justifica absolutamente nada. Agora imagina uma dinâmica familiar onde você não vale pelo que é, você vale pelo teu sucesso profissional. E aí você chega, é humilhado no domingo à noite, o bullying passivo, né? Humilhado numa situação de almoço, porque você não é bem sucedido. E aí, para ser bem sucedido no trabalho, eu começo a vender a minha alma. Eu queria te agradecer e te pedir a permissão, porque eu acho que você falou uma coisa aqui incrível, de como culturas organizacionais éticas podem, inclusive, suprir uma ausência de uma experiência familiar que me levou a essa questão ética. Então, é nesse sentido que eu digo que há não um espaço que nem é compreensível, mas eu não deixaria de dizer que uma pessoa é ética porque há um vacilo na sua existência. Do ponto de vista ético. Do ponto de vista legal é outro papo. Eu puniria de qualquer jeito, porque a norma foi transgredida. Acabou. Segundo, e aí eu me faço curta, eu acho, e por isso que eu me permito, eu acho que essa dobradinha nossa aqui me traz muita alegria, porque, para mim, todo movimento regulatório dentro de uma empresa é a tentativa de materialização desses valores éticos. Compliance, para mim, é nada mais
é a tentativa de materializar e tipificar o que é o comportamento justo, o que é o comportamento honesto, o que é o comportamento, o que é a liberdade, o que é respeito. Quando eu meto um canal de denúncia para dar o devido anonimato de segurança, para reportar casos de assédio moral, eu estou lidando com o valor da liberdade, estou lidando com o valor do respeito. Quem é você para achar que a condição do outro é inferior à sua e você se cerca de palavras de linguagem de corpo para fazer isso? A lei só é ética quando ela reflete os valores éticos. Quando a lei se afasta dos valores éticos, com todo carinho, com todo respeito, a gente tem a legislação da Arábia Saudita, onde mulheres podem dirigir, podem votar, mas não podem dirigir. Por uma razão muito simples, e aí falta talvez um pouco mais de raciocínio, eles encontraram uma relação entre perda de virgindade e mulher ao volante. Não sou eu que tenho que explicar, é eles que expliquem essa parada. Mas a legislação, se ela se afasta dos valores éticos, por isso que tem uma coisa, a norma, ela deve ser obedecida, obviamente, quando refletir esse valor ético. Se por norma me pedirem para, desculpem aqui a expressão menos lógica, para desrespeitar alguém, eu desobedeço a norma, eu vou ficar com valor ético. Ele, para mim, é a grande moldura de todas as coisas. Obrigado, professor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ciana. Obrigado, André e Tatiana. A gente vai ter que encerrar, infelizmente o tempo já acabou. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a presença dos ouvintes. E temos mais uma pergunta que eu vou deixar para o professor Eduardo e ligo as pessoas, porque infelizmente a gente está sem tempo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Encerramos assim a 7ª edição do Fórum de Sustentabilidade da ADM Bahia. Nosso agradecimento a todos que colaboraram para a realização do fórum, palestrantes, debatedores, apoiadores e patrocinadores do evento, Bahia Gás e Caixa Econômica. E, claro, a todos os senhores e senhoras participantes. Os certificados de participação do fórum serão enviados via e-mail. Por favor, curtam a nossa página da ADM Bahia no Facebook e fiquem informados de todas as nossas ações. Tenham todos uma boa noite e até um novo encontro em 2017.